Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do Inventor. Hoje a gente vai aprender mais algumas ferramentas importantes para a gente construir as peças, tá? Eu vou iniciar o esboço aqui só para mostrar o conceito de algumas dessas ferramentas. Vamos fazer um círculo aqui. Vou colocar um raio de 30 milímetros. Vou concluir esse esboço e vou fazer uma extrusão. Concluir a extrusão. Agora eu tenho aqui um cilindro, tá? Vamos supor que eu queira adicionar um furo bem aqui nessa superfície curva. Se você vir aqui e tentar criar um esboço, você não vai conseguir, né? Então a gente não consegue criar um esboço na superfície curva, tá? Só na superfície plana. Ele dá a opção de gerar o esboço. Se eu quiser criar um novo esboço aqui, eu tenho que escolher uma face. E essa face, ela tem que ser plana. Por exemplo, essa ou essa face. Só que como eu quero adicionar um detalhe aqui em cima, eu preciso gerar um plano nesse local onde eu preciso fazer esse detalhe. Com isso, a gente vai precisar gerar um plano exatamente no ponto onde a gente quiser fazer o detalhe. Vamos ver aqui para a vista superior. Vamos supor que eu queira fazer um furo exatamente alinhado com o centro desse cilindro e a 10 milímetros dessa parte superior aqui. Para isso, eu tenho que gerar um plano auxiliar na parte superior desse cilindro. E como é que eu faço isso? A gente faz isso através de operações de trabalho. Vocês vão vir aqui em plano, expandir a opção plano e vamos nessa primeira opção, ó, deslocamento a partir do plano. Ou seja, a gente vai gerar um plano a partir de um deslocamento de um plano que a gente selecionar. Expandir aqui a parte da origem, vocês vão ter 3 planos, que são os planos iniciais que a gente trabalha, tá? Esses 3, YZ, XZ e XY. Vamos ver qual é o plano que está paralelo a essa vista. É o XZ. Eu vou selecionar o plano XZ e vou criar um plano de deslocamento aqui, ó. Eu vou colocar 20 aqui. Tá? Então eu criei esse plano aqui, ó, deslocado do plano de origem. Ele está um pouco acima da circunferência. E agora eu posso gerar um esboço em cima desse plano. Então vou selecionar esse plano e criar nessa opção e clicar nessa opção gerar esboço. Com isso eu gero o esboço. Agora eu estou dentro da opção de esboço e agora sim eu posso gerar uma circunferência. Eu vou criar uma circunferência aqui no meio. Tá? Vou colocar a distância que eu estabeleci, que é 10 milímetros. E vou diminuir esse raio da circunferência aqui. Vou colocar 5 milímetros. Pronto. Então aqui eu fiz uma circunferência. Vou concluir esse esboço e vou fazer uma extrusão aqui para fazer o corte nessa minha peça. Tá? Então eu vou fazer um corte. E eu consigo fazer o corte na posição que eu quero. Eu posso também, no lugar de fazer um esboço com uma circunferência, e vou apenas criar um ponto aqui. Ó. Pegar um ponto, colocar esse ponto em qualquer lugar aqui e definir qual é a medida dele. Daqui para cá ele é 10. Concluir o esboço. Vou fazer um furo aqui, ó, de 5 milímetros e ele já vai entender que é o furo passante na minha peça. Mesma coisa se eu quiser criar uma pequena tubulação que se junta a esse cilindro. Uma tubulação entrando nessa tubulação, como é que ficaria? Tá? Então eu vou selecionar esse esboço e criar um novo esboço. Certo? Vou rotacionar minha vista superior e criar uma linha de construção aqui para se ver como guia. Pegar o ponto de origem aqui e fazer uma distância de 60 na vertical. Então tenho essa linha de construção de distância 60. Vou querer fazer uma tubulação de diâmetro 10. E essa linha aqui não é de construção, é linha normal. Certo? Pronto. Está fixada a minha linha. Agora eu posso concluir o esboço. Como eu quero criar essa tubulação de milímetro 10 até a minha tubulação, eu vou fazer uma extrusão. Agora, vou fazer uma extrusão com essa opção, ó, para. Essa extrusão, ela vai fazer a extrusão do seu esboço até a superfície que você deseja. Então, vamos extrudar para essa superfície. Então, eu vou clicar nessa superfície. Ó. Vou clicar em OK e ele gerou
essa circunferência e veja que ele já fez a curvatura de acordo com a superfície da tubulação. Ó. Isso aqui seria meio complicado de fazer na mão, certo? Então ele já fez isso aqui de forma automática, essa superfície curva aqui, tá? Então vejam bem, se vocês quiserem uma tubulação de tamanho maior do que esse, né, você precisa saber o tamanho dela em relação ao centro, tá? Precisa saber o tamanho dela em relação ao centro para poder gerar esse plano na distância exata e fazer a medida dela. Vamos fazer mais uma vez mais um plano para fazer uma tubulação um pouco maior que essa. Vamos vir aqui em plano, deslocamento a partir do plano. Vou escolher o mesmo plano, né, de deslocamento, que é esse plano aqui que está exatamente no centro, o plano XZ, e vou querer deslocar um pouco mais agora. Vamos deslocar ele 30. Veja que ele está um pouco mais acima agora. Vamos gerar mais um esboço aqui. Fazer outra circunferência. Dessa vez aqui. Tirar a linha de construção e pegar uma circunferência. Diâmetro 10. Definir a medida da minha distância com a origem. E ele ficou resolvido. Vamos criar agora a extrusão. Veja que a extrusão agora ela vai ser de acordo com a medida que eu defini, certo? Então eu vou extrudar para, com essa opção aqui, essa superfície. E ele vai ficar dessa forma aqui. Obviamente, se eu quiser, eu posso continuar, né, esse desenho para cima. É só eu clicar aqui e adicionar esboço. Daí eu gero uma nova circunferência com o mesmo tamanho, concluo o esboço e faço a extrusão do tamanho que eu quiser aqui para cima, tá? Em operações de trabalho, eu também tenho outras opções que são importantes. Por exemplo, eu tenho a opção tangente à superfície e paralela ao plano. Ou seja, eu posso criar um plano que ele é tangente a essa superfície e é paralelo a um plano que eu deseje. Vamos supor que eu queira fazer paralelo ao plano YZ e tangente a esse círculo. Então vejam, esse é o plano que eu vou usar de referência para ser paralelo a ele. E eu vou usar essa superfície para ser tangente. Veja que ele criou um plano tangente aqui, ó. Tá vendo? Desse lado. Ou eu posso criar do outro lado também o plano tangente, tá? Se eu quiser ele um plano tangente à superfície na parte de baixo, eu pego um plano paralelo a ele, ó. Seria o próprio plano XZ. Vou na opção tangente e paralelo ao plano e escolho a parte de baixo da superfície ou a parte de cima da superfície circular, certo? Então essa é só algumas formas de você poder gerar um plano que não existe, né? Que a gente geralmente os desenhos que a gente fez agora, ele parte desses planos da origem, só que muitas vezes a gente vai precisar gerar novos planos para criar esboços deslocados, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a simetria. Vamos criar um esboço aqui nesse mesmo plano para vocês entenderem o que se trata da simetria, tá? Vou fazer um desenho qualquer aqui. Então, eu criei essa estrutura aqui que eu quero espelhar. Vou gerar uma linha de construção só para ela ser a linha que eu vou espelhar e clico aqui, ó, em espelhamento. Primeiro eu tenho que selecionar o que eu quero espelhar. Eu quero espelhar todas essas linhas. Vou clicar uma por uma. Depois eu clico aqui, ó, linha de espelhamento e seleciono qual é a linha de simetria. E aperto aplicar. Quando eu aplicar, ele vai fazer as linhas de simetria copiadas da parte que eu quis e eu aperto em concluído. Qualquer alteração que você fizer aqui em cima, ela vai ser repetida para baixo, tá? Então, se você alterar qualquer medida aqui de cima, ela vai ser alterada de forma igual para baixo. Então, as alterações que você faz em cima também acontecem na parte de baixo, tá? Tem também outra coisa no esboço importante da gente saber. Muitas vezes a gente precisa gerar arcos, né? Gerar curvas e às vezes só o arredondamento ele já é o suficiente. Eu clico em arredondamento, escolho o diâmetro e clico as duas partes que eu quero arredondar, tá? Só que às vezes a gente precisa de mais de um arredondamento no mesmo desenho, em série, né? Isso não é possível
apenas com essa função arredondamento, tá? Então a gente vai ter que construir linha por linha, tá? Vamos supor que eu tenha uma linha aqui, ó, e eu queira criar uma estrutura arredondada aqui. Para fazer isso, basta eu clicar aqui na continuação, segurar e ele vai gerar um arco, ó, tá vendo? Eu vou concluir aqui. Para gerar outro arco depois dele, é só continuar. Clico aqui, seguro e ele vai gerar outro arco aqui. Certo? Então aqui tem um arco de raio diferente. Aqui eu tenho dois arcos. Esse raio aqui é 4 e esse raio aqui é 30. Então eu tenho dois arcos seguidos com raios diferentes. Um sendo tangente ao outro. Um é continuação do outro, tá? Então essas são algumas ferramentas importantes que a gente vai precisar para continuar o desenvolvimento das peças no Inventor. Bom, agora a gente vai fazer esse equipamento aqui, tá? Que é basicamente um tanque que ele tem duas tubulações, certo? Uma tubulação na parte frontal e uma tubulação na parte superior, na tampa aqui, tá? E a gente vai utilizar os mesmos conceitos que a gente estudou agora para desenhar esse tanque. Vamos aqui em arquivo novo, criar uma peça com sistema métrico padrão milímetros. Vou colocar para criar. Vamos iniciar um novo esboço aqui. Vou pegar o plano XY. E vamos fazer uma linha vertical aqui, sem se preocupar ainda com a altura, tá? Vamos fazer uma linha vertical. A distância dela. A gente primeiro vai fazer essa seção aqui, ó, só essa partezinha. Não estou me preocupando com as tubulações ainda. Vamos fazer só essa parte aqui. E depois a gente vai fazer a simetria para baixo, porque aqui está dizendo que tem simetria nessa linha aqui, no tanque. E depois a gente vai fazer uma revolução para gerar o sólido, tá? Percebam que esse sólido tem uma espessura, né? Ele é oco por dentro e tem uma espessura de 5 milímetros. Então vamos fazer só essa partezinha aqui, tá? Só essa parte, desse lado aqui, ela tem 200 até iniciar a curva. Essa curva aqui tem 55 de diâmetro e essa aqui de cima tem 350. Geralmente no desenho de tanques, a gente tem essa conformação. Uma curvatura menor e na tampa uma curvatura um pouco maior, certo? Então vamos lá fazer esse perfil. Eu sei que a parte reta é 200 milímetros. E qual a distância dessa parte até a origem? Vamos ver aqui. A distância daqui até a origem é o raio desse meu tubo, que é 180, né? Metade do diâmetro. Então aqui eu tenho 180. Pronto, agora ele está localizado no lugar certo. Vamos fazer a parte curvada agora. A primeira parte curvada ela tem 55 de raio. Vou clicar aqui, segurar, ele vai gerar um arco. Apertar ESC e colocar um raio de 55. Eu clico aqui para verificar se está tangente com essa minha reta. Ó. Esse símbolo aqui significa que essa curva está tangente com essa reta, tá? Então tá certo. Vou criar outra curva aqui, não vou me preocupar com o raio agora. O direcionamento dela é para baixo. Esse raio aqui agora tem 305 de raio. 350. 350 de raio. Só que a gente precisa colocar esse ponto aqui junto com isso aqui. Então eu vou trazer essa curva até a origem, né, que é onde eu quero que ela venha, e vou adicionar a cota aqui, ó. Essa altura ela é de 288,36. Detalhe, essa altura aqui, gente, é do topo dessa tubulação até o centro. Não é do meu tanque, tá? Então aqui é 288,36. Pronto, agora ele ficou aqui no centro com a altura correta, tá? Desenhei o perfil externo desse tanque, tá? Só da parte de cima. Agora eu preciso fazer a espessura desse meu tanque. Para fazer a espessura,
é fácil. Eu clico aqui em deslocamento e faço o deslocamento de 5 milímetros, que é a espessura da chapa. Tá? E ele já cria esse perfil aqui. Perceba que a área ainda não está fechada. Eu preciso fechar com uma linha aqui e com outra linha aqui. Agora eu vou criar uma linha de construção para ser minha guia na hora de eu fazer o espelhamento. Eu quero fazer o espelhamento de toda essa parte de cima aqui para baixo. Tá? Então eu vou fazer o espelhamento de toda essa parte aqui, mais essa partezinha aqui. Então selecionei tudo, né? Verificar se essas linhas menores estão selecionadas também. E eu quero espelhar em relação a quem? A essa linha aqui. Vou apertar aplicar. Tá tudo ok, concluído. Pronto, criei o perfil do tanque que eu quero revolucionar depois. Eu vou clicar, eu preciso adicionar mais algumas medidas aqui para eu poder resolver, para eu poder fixar esse esboço, certo? Então vamos adicionar mais umas medidas. Vou adicionar mais uma medida aqui. Pronto. Faltava só aquela medidazinha ali e essa altura aqui. Aqui deu um pouquinho diferente de 0.3, mas é porque aqui ele termina não exatamente alinhado, tá? Isso aqui não é exatamente um problema. Então vamos concluir esse esboço e fazer a revolução. Aqui ele pede o eixo de rotação, a gente não fez um eixo de rotação, né? Explícito aqui, então vamos voltar lá para o esboço que faltou o eixo de rotação. Vamos editar esse esboço aqui e adicionar só uma linha aqui bem no meio para ser o nosso eixo de rotação, tá? Se eu fizer uma linha de centro, ele já vai reconhecer automaticamente. Pode ser só uma linha em uma parte assim, ele vai reconhecer como um todo. Concluir esboço. Agora sim, revolução. Selecionar perfis. Vou selecionar esses dois aqui. Selecionar eixo, ele já selecionou automático a linha de centro. Então veja que ele criou um perfil de acordo com essa área que eu revolucionei. Vou clicar em OK, que está tudo certo. Pronto, criou a estrutura principal do nosso tanque. Agora o que a gente precisa fazer é adicionar essas tubulações. Vamos primeiro adicionar essa tubulação aqui do meio. Essa tubulação do meio, eu posso criar ela gerando um plano com a distância de 230 da origem, certo? Então, eu posso fazer um plano aqui e depois extrudar ela para a superfície curva. Então, vou para minha vista frontal. Eu vou aqui em plano, deslocamento a partir do plano. Vou expandir aqui, ó, origem, e vou ver qual é o plano que está com a minha vista frontal. É o XY. Vou fazer um deslocamento de 260, né? 230. Fazer um deslocamento de 230, clicar em OK e sei que essa distância é onde inicia a minha tubulação. Então vamos criar um esboço nessa tubulação. Algumas vezes pode ser que eu precise da referência do próprio desenho que está lá atrás, ó, tá? Ele já vai dar automaticamente esse snap. Mas se ele não estiver dando esse snap com a figura lá de trás, né, com o objeto lá de trás, você clica aqui, ó, projetar geometria. Daí ele vai projetar o que você selecionar na tela da frente. Então, eu vou selecionando as arestas que eu quero projetar para eu tê-las como referência no meu esboço, tá? Vou projetando tudo que eu quero. Pronto, projetei todo o desenho nesse meu esboço, se caso eu precise de alguma referência dele, certo? Isso aqui não é obrigatório. Então vamos lá, vamos criar essa tubulação. Ela está a uma distância do centro 80 para cima e alinhada com a linha de centro. Então eu vou criar uma linha de construção do centro para cima de 80 milímetros e criar uma circunferência, não mais com linha de construção. E essa circunferência vai ser o diâmetro externo do meu tubo, que é 45 milímetros de diâmetro. Tá? Então está feita a minha tubulação diâmetro externo. Eu vou concluir esse esboço e vou fazer a extrusão
para essa superfície, certo? Voltando, fazer mais uma vez, fazer uma extrusão para essa superfície. Pronto, ele criou a extrusão, tá certo? Clico em OK. Essa tubulação tem essa pequena flange aqui, esse pequeno ressalto, né, de 3 milímetros. E o diâmetro dessa parte maior é 55, tá? Vamos criar ela agora. Eu posso clicar nessa superfície e criar um esboço, um novo esboço. Vou clicar aqui e gerar uma circunferência de 55 e concluir o esboço e extrudar ela 3 para trás, correto? Então, eu vou fazer a extrusão dela 3 no sentido inverso. Percebam que aqui ela dá a opção de cortar, mas eu não quero cortar, ó. Eu quero unir. E o tamanho dessa extrusão é 3 milímetros. Pronto, criei o ressalto nessa tubulação. Agora eu preciso criar o furo, né? O furo ele tem, na parte interna, 35 de diâmetro. Então, se eu for fazer com o furo, eu só coloco um ponto aqui, ó. Crio um esboço apenas com ponto. E gero um furo com 35 de diâmetro. Ou eu poderia fazer uma circunferência e cortar, certo? É importante, gente, que possivelmente no de vocês o furo vai estar passante, tá? Então, se tiver passante, ele vai passar para o outro lado do meu equipamento. E eu não quero isso. Eu quero distância. E você aqui, ó, com a seta mesmo, você pode colocar a distância que você sabe que já vai ter passado do equipamento, tá? Sem necessariamente atravessar o outro lado dele. Pronto, criou o furo, vou concluir. E agora a tubulação está completa. Vamos criar agora a tubulação de cima. A gente precisa pensar como vai criar esse plano para gerar essa tubulação de cima. Vejam bem, essa tubulação de cima, ela inicia a 290 da origem. E ela é extrudada até a superfície superior do tanque, né? Aqui, ó. Então eu posso usar isso como referência. Eu gero um plano partindo do centro de 290 aqui em cima e depois eu faço a extrusão para baixo. Vamos lá. Então, de novo, vou pegar o plano, deslocamento e vou pegar esse plano aqui do centro. Eu vou fazer um deslocamento de 290 para cima e já sei que é a partir dele que eu vou fazer essa tubulação. Vamos para a vista superior. Consertar essa vista aqui para que... Vou rotacionar essa vista para que ela esteja na posição correta, de acordo com o meu desenho. Está na orientação correta. O posicionamento dessa tubulação é 77.8 e 77.8 em relação à origem. Então vamos lá. Eu vou clicar no plano e gerar um novo esboço, tá? Vou pegar a linha de construção, ó, para usar como referência. 77.78 e para cá 77.78. Vou criar o círculo para fazer a tubulação de raio. O raio externo dessa tubulação ela é 20 de diâmetro. Então vou criar um diâmetro aqui de 20, tá? Vou concluir o esboço e fazer a extrusão até a superfície. Extrusão para essa superfície. Pronto, ele fez a extrusão. Mesmo procedimento para criar o ressalto e o furo eu vou fazer aqui. Criar um novo esboço. Fazer uma circunferência de raio 26. Raio não, diâmetro 26. Concluir esboço. Extrusão. Sentido inverso e não é corte, é união. Pronto. Aí aqui
Eu vou criar um esboço. A marcação. Agora eu vou fazer um furo. Esse furo ele tem diâmetro 15. Fez o furo, verifico se foi passante. Não foi. Pronto. Está aqui feita as tubulações com o tanque, tá? Então, sempre que você tiver uma estrutura em cima de uma superfície curva, tente pegar uma referência em algum plano de origem para você gerar um plano e fazer esse detalhe a partir dele. Tá? Então, é dessa forma que a gente faz detalhes em cima de superfícies curvas, tá? Ou cilíndricas.